Quem acompanha noticiário provavelmente já notou que todo dia tem um escândalo político na mídia. Vocês já pararam para pensar sobre as consequências desses escândalos para a democracia? E sabiam que a ciência política estuda isso? No vídeo de hoje eu vou falar sobre escândalos políticos e sobre uma das bíblias da ciência política e da comunicação, Thompson. Então vem comigo. Oi, gente. Eu sei que tem um pessoal aqui que está sempre acompanhando os vídeos, deixa comentário aqui no YouTube, no Instagram. E eu queria pedir para quem ainda não faz isso, para que comece a fazer, porque isso é importante para que o algoritmo reconheça o conteúdo da gente como algo relevante. E aí isso dá também uma motivação para continuar fazendo os vídeos e tentando entender a política brasileira. Hoje eu vou falar de um dos melhores livros que eu já li na minha vida sobre política, que é esse daqui do Thompson, O Escândalo Político. Eu normalmente não tenho livro físico porque eu uso Kindle, e esse daqui é um livro bem difícil de achar, talvez vocês encontrem na estante virtual, mas é maravilhoso. E o Thompson propõe uma reflexão sobre o escândalo político. Primeira coisa que a gente tem que pensar, só é possível que aconteça um escândalo político que a gente reconheça como tal porque a gente vive numa democracia. E o estreitamento entre democracia e os meios de comunicação, que é o tema principal desse livro, possibilita o surgimento das democracias de massas, que é a democracia que a gente vive hoje, né, com os agentes políticos se tornando vendáveis para que a gente os escolha. Mas vamos voltar um pouquinho. É do século XV ao século XVIII que começa a se desenvolver os primeiros meios de comunicação na Europa. E aí a gente começa a ter impressões, jornais, e aquilo que ficava mais restrito aos partidos políticos e a um foro mais privado começa a se espalhar e a chegar nas pessoas. E aí isso cria a percepção de um mundo com eventos públicos e mais cotidianos. Então a gente começa a ter aquela percepção das coisas acontecendo. O que antes ficava na esfera privada começa a ficar na esfera pública. E aí, só para vocês entenderem, o sufrágio universal, o voto, antes ele era completamente excluído. Então muitas pessoas ficavam marginalizadas. Com o advento dos meios de comunicação, a população que participa das decisões numa democracia, ela começa a ficar muito maior. Isso muda, inclusive, a forma de realizar as votações. E aí isso cria os fatores necessários para uma conjunção, para um surgimento de uma democracia de massas. O Manan identifica que o contínuo aprofundamento dessas técnicas dos meios de comunicação possibilitam que a gente comece a conhecer os candidatos não mais pela intermediação do partido, mas por eles próprios, né? O meio de comunicação tira o intermediário e a gente passa a conhecer o candidato cara a cara. E é aí que a gente tem que começar a prestar atenção no que a mídia nos oferece. Ela nos oferece enquadramentos, agendamentos. Então, vou dar um exemplo assim. É um senso quase que comum, ou pelo menos a maioria das pessoas reconhece a expressão Lula ladrão como algo de fácil entendimento, né? Ah, Lula ladrão. Por quê? Porque houve um enquadramento em cima desse tema que faz com que ele seja preponderante diante de outros aspectos do Lula. A mesma coisa, Bolsonaro genocida. Foi um enquadramento que a mídia deu para que isso virasse quase que um consenso. Eu não estou falando que é 100%, mas vocês reconhecem que essas expressões elas são muito fáceis de serem assimiladas, porque a mídia intensificou esse enquadramento, né? Ela cortou todo o resto, ela cortou a parte que o Lula dizia que era inocente ou que o Bolsonaro falava que ele não era responsável pelas 600 mil mortes pela Covid, e enquadrou. Isso daí, tirou de fora do quadro todo o resto. Então isso foi o que ficou como mais forte, né? Tanto é que nas eleições o objetivo de um e de outro é justamente abrir esse quadro, né? Pra gente ter acesso ao resto das informações que ficou de lado, até por uma necessidade da mídia, né? Faz parte do jogo. E aí, segundo o Thompson, isso dá sentimento a uma busca pela legitimidade política. Então, o político está sempre querendo, o que a gente chama na ciência política de capital simbólico, na comunicação, ele está sempre querendo passar um capital simbólico de que eu sou mais forte, eu sou honesto, e ele vai atrás da opinião pública. Então, se hoje a gente tem essa capacidade de influenciar, por exemplo, numa pesquisa de intenção de votos, isso só surgiu lá atrás por causa dos meios de comunicação de massa, que começaram a interferir no processo decisório das eleições e propiciou o surgimento da opinião pública. A opinião pública ela é um conceito que existe a partir do século XX.
Não é uma coisa que sempre existiu, a opinião pública influenciando na política. E aí isso também acaba propiciando o surgimento de institutos de sondagem, né? Essa semana deve sair 3 pesquisas de opinião. E isso começou efetivamente com o surgimento dos meios de comunicação de massa, que também, ao mesmo tempo que propiciam esse enquadramento, e a gente acaba tendo algumas notícias negativas em relevância, também propiciou o surgimento eu não gosto dessa palavra, mas é do empoderamento da opinião pública. E aí o Thompson, ele identifica o escândalo político com 3 fases. O escândalo político financeiro, o sexual e o de poder. Esses 3 a gente já viu aqui no Brasil. Escândalo político financeiro que não falta, né? Vide o surgimento da Lava Jato em função da corrupção do PT. Sexuais, vamos lembrar lá o Renan Calheiro e a Mônica Veloso. E de poder, pelo amor de Deus, né? Todo dia no noticiário tem alguma informação sobre escândalo político de poder, relacionado ao poder. Isso muda toda a forma como os atores políticos se relacionam com a opinião pública e com a mídia. Então, acontece, olha como é legal a gente ler vários autores, assim, acontece o que o Debord fala muito, né? O que aparece é bom, o que é bom aparece. Então, o político vai atrás de um capital simbólico, Bourdieu, e de uma legitimidade simbólica para conseguir a eleição. Tudo tentando direcionar a opinião pública para si. E o Thompson fala ao longo do livro que esse cenário todo construído pelos meios de comunicação, ele propiciou o surgimento de uma cobertura midiática do escândalo político muito forte. Então é como se toda semana a mídia precisasse de um escândalo político para sobreviver. E aí muitos autores falam que isso é prejudicial pela democracia. Mas a Pippa Norris, que é uma cientista incrível, que todo mundo tem que ler, ela fala que não, que o problema não é a mídia. Eu acho que esse é o grande debate, assim. A gente vê tanto as pessoas falando, a mídia é culpada por A, por B, por C. As coberturas jornalísticas dos meios de comunicação de massa, elas não são responsáveis pelo mal-estar social. Essas respostas, elas devem ser procuradas nas falhas e contradições dos sistemas modernos representativos e não na cobertura midiática dos fatos. Ainda que notícias negativas possam fragilizar a credibilidade de algumas instituições políticas, em geral, isso é muito importante, a mídia tende a contribuir para um ambiente informacional rico, que possui uma relação muito importante com os índices de conhecimento político, com a confiança e com a participação política. Falando em bom português, ruim com a mídia, bem pior sem ela. É isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar as indicações aqui embaixo no descritivo sobre os livros, mas leiam, leiam e leiam. Até a próxima.